Bem-vindos à taverna para o nosso quinto episódio no dia 3 de março, que está sendo gravado e com uma semana diferente aqui para mim, que eu descobri a minha vocação, finalmente, minha vocação profissional. Pois é, pessoal, essa semana eu descobri que eu sou um morredor profissional de Elden Ring. 1000 formas diferentes de morrer. Fala, Peri, pensa, como é que foi sua semana? Cara, a minha semana tava uma bosta, mas ao saber que você tá jogando um Souls-like e gostando já fez a minha semana muito boa, cara. Eu já estou feliz com isso. Eu tô me sentindo no céu, cara. Repita, assim, só diz pra mim. Você tá gostando de Elden Ring, cara? Gente, depois que eu descobri minha vocação de morredor profissional, eu mudei realmente os meus conceitos sobre os Souls-likes da vida. Estou cogitando, falei com o Peri, jogar Dark Souls. Eu acho que eu vou me arrepender profundamente. Pelo que todo mundo fala, o Elden Ring é mais fácil que Dark Souls. Não sei, vamos tentar a sorte, né, Seeker? E aí, grande colosso, e aí, queridos, como vocês estão? Por aqui foi tudo tranquilo, né? Correria de sempre, correu tudo bem na semana. Agora a gente falta é arrastar a Dona Luna para o Souls-like da vida, e aí ela vai se render de uma vez por todas, ou então ela acaba com o console dela, quebra tudo e fim de papo. Não, Luna? Eu acho mais fácil a segunda opção. E eu queria tá com a minha semana emendada pro feriado, só queria falar isso aí. E como tema principal, a gente vai falar exatamente desse assunto. Por que os Souls-likes fazem tanto sucesso? Da onde que surgiu esse gênero tão aclamado hoje em dia? E falar dos aspectos aí de duas pessoas que gostam muito desde sempre Souls-like, que é o Peri e o Seeker. E vamos ter uma visão também minha, que era um odiador profissional do jogo, e agora eu sou um morredor profissional do jogo. E a Luna também, que não é muito fã desse gênero. Vamos ver se a gente escuta ela e consegue converter ela para esse novo gênero. É muito simples me converter. Me dá trezentão, eu jogo. Simples, né? Cara, como diria a minha avó, o seu caso é simples, cara. Você é um mocorongo, por isso que você não gostava de Souls-like, entendeu? Sua avó te chamava de mocorongo também, cara? Não, cara, minha avó não me chamava de mocorongo, não. A única coisa que minha avó fazia por mim era deixar o café esfriando na chaleira pra eu tomar ele morno. Cara, isso é muito coisa de vó, velho. Só porque você não toma café quente. É isso. Era, cara, e assim, velho, a coisa mais engraçada naquela época era você... Você é uma decepção na minha vida, cara. Não toma café quente, não joga Dark Souls, cara. Não, que amizade é essa? Peraí, calma lá, gente. Vamos deixar as coisas às claras aqui. Hoje eu tomo café sem açúcar e quente. O negócio aqui é raiz. Não tem esse negócio de açúcarzinho, cabeça, melano, não. Aqui é raiz, com trem ardendo até a alma do sujeito e quente, queimando a língua ainda. Mano, mas essa é real. Pra todos os tomadores de café aí, eu também tomo café sem açúcar, pretão. E é tipo assim, só não dá muito pra encarar um café Pelé, né? Você tá praticamente mastigando mato. Rapaz, vocês Voltou o estão café Pelé de novo, cara. O Pelé tá virando um ícone desse podcast. Cara, eu vou tomar esse café só pra poder ter questão de fala nesse podcast aqui, cara. Porque eu gosto muito de café e não conheço o lendário Café Souls-like Pelé, né, cara? É quase um Cuidado pra não engasgar, Perizão. Mas eu também, só pra deixar claro, né, café tem que ser, né, sem açúcar, né, galera? É o mínimo, né? Então, senão você não gosta de café. Ah, não, pelo você amor de gosta Deus, eu tô açúcar. sozinha nessa daí mesmo. Só eu que tomo café com 3 kg de açúcar. Cara, isso é normal da nossa família, velho. Puta merda, cara. A minha mãe toma chafé com muito açúcar. Chafé, isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. A minha mãe Não, Não também. é café. Nossa, é brincadeira o café da minha mãe, cara. Dá pra você ver através do copo. Ah, então o café da sua Muito mãe é o claro, mesmo bem da claro. minha mãe. O café é vermelho, cara. Já começa por aí. Mano, ele é Café não é bege. preto. Ele é um begezinho. Galera, não faz sentido adoçar uma coisa que é amarga, cara. Tipo, vive o café, tá ligado? Sinta a experiência amarga do café. Botar açúcar não faz sentido. Cara, você tá indo no ponto principal desse podcast que eu falei com o Peri hoje mais cedo, que as pessoas não sabem apreciar as coisas. As Não, pessoas vocês- querem... Vocês estão tocando num ponto fascista. Eu vou tomar o meu café com açúcar e não se metam. Ah, Seja certo, feliz, respeito. Luna. Seja feliz. Obrigada. Respeito a sua opinião. Tipo, Bora passar pro assunto que interessa. Chega de Bora. café, chega de assuntos que não tem a ver com jogos e vamos falar. Hoje a gente vai mudar um pouco o nosso tema de indicações de jogos e o que a gente está jogando. Hoje a gente vai falar de jogos que a gente jogou pela primeira vez
e jogos que marcaram profundamente a nossa experiência como jogadores. Isso respondendo a perguntas que a gente respondeu no nosso feed, nas nossas redes sociais. Elas estão aí no YouTube, Colosso GT, Seeker Acoustic. Mande perguntas pra gente, não respostas, né? E venha participar aqui do podcast. Então, para puxar esse novo quadro provisoriamente, a gente volta na semana que vem com indicações, tá? Eu vou chamar a Luna para falar o primeiro jogo que ela jogou, se é que existia videogame naquela época, que ela era criança. E... E qual jogo mais te marcou, Luna? Olha, eu não vou lembrar do meu primeiro jogo, mas nem ferrando. Mas eu acho que foi um Mario. É o que eu mais consigo... Super Mario World do Nintendo, Super Nintendo. Eu lembro que foi aquele Mario... Nossa, não vou saber. Era o 2, eu acho. Super Mario Bros. 2? Era 2 mesmo. Conhecendo a sua trajetória, eu sei que você tá falando do Super Mario World, do Super Nintendo, aquele mais coloridinho, mais bonitinho, que tinha o Yoshi, foi a primeira aparição do Yoshi. O Mario que eu tô falando, dava pra jogar com a Peach. Ah, não, então é o Super Mario 2. Exato. Super Mario Bros. 2. Exato, dá pra você jogar com a Peach, dá pra você jogar com o cara cogumelozinho, com o Luigi. Mas me conta, Luna, como é que foi a experiência na sua cabeça? Ver aquilo, jogar e tal. Mano, que aí você consegue. O Mario vai ser sempre o melhor jogo da história, né, pra mim. Porque dá muita nostalgia da infância, era uma época muito boa. E eu joguei muito. O Super Mario do 64, né? Nossa, Sim. Aquele jogo foi a melhor coisa da minha vida. Mas eu escolhi um aqui pra destacar que eu gostava muito também, chama Diddy Kong Racing. Esse jogo marcou a minha infância, tipo, eu lembro dele claramente até hoje. Você tinha o carro, né, e você podia mudar para outros 2 veículos. Era a boiazinha que você jogava nas fases de água e o avião. E eu amava aquele jogo, cara. Eu zerei ele umas 500 vezes, eu ficava só passeando no mapa, eu devo ter descoberto tudo de colecionável e tal. Pra quem não conhece, quem não está assistindo no YouTube, que tá passando as imagens aí, é uma espécie de Mario Kart. Basicamente seria isso, tá? É um jogo maravilhoso que, assim, eu acho que eles deviam fazer uma continuidade da franquia, mas também tem nomes de pesos, né, que é difícil você manter na disputa com o Mario Kart, né? Você até divide opinião, acho que não é ideia da Nintendo manter o Diddy Kong, acho que foi mais por causa do Mario Kart mesmo. Mas eu vou te falar, o Diddy Kong, ele é mais parecido com aquele jogo do Crash, que você tinha que entrar nas fasezinhas lá e correr contra boss e tal. Ele é mais parecido com o Crash. É verdade, ele não é basicamente só uma corridinha, ele tem as fases, os boss, eu lembro muito disso. Você vai juntando os balãozinhos pra você poder abrindo novas fases e tal. Aquele elefante roxo. Eu tô vendo ele aqui, cara. Que nostalgia deliciosa, velho. Muito bom. Quero saber do Peri. O que você teve de marcante na sua vida e o primeiro jogo que você jogou lá na era da Pedra Lascada? Lá na era da pedra, né? Bom, é exatamente isso mesmo, né? Falar pra eu lembrar do meu primeiro jogo é difícil porque já são mais de 30 anos aí, né, Colosso? Mas... Exato. Eu tive um Atari, né? E provavelmente o meu primeiro jogo foi o Come Come, que a gente chamava na época, né? O nome oficial é o Pac-Man. Pra galera que não conhece, é uma apologia às drogas, né? Porque é um boneco que fica viciado em comprimido e foge de fantasmas, e você ajuda ele a fugir dos fantasmas e sustentar esse vício. É o Pac-Man, né? A gente chamava de Come Come na época, né? O Colosso deve estar rodando as imagens aí, mas você controlava um bonequinho que era só uma cabeça, né? E ele ficava comendo comprimidos no mapa, que era um labirinto, e tinha fantasmas te perseguindo. E tinha 4 pílulas especiais que ficava em cada canto da tela, e com essas pílulas você te dava um tempo que você poderia comer também o fantasma, né? Mas o fantasma voltava, né? Depois. Aí você comia todas as pílulas e você mudava de fase, que era exatamente o mesmo cenário, só que os fantasmas estavam levemente mais rápidos. Os jogos do Atari não tinham final, né? Não me lembro de nenhum que tinha final. Então,
Então, você ia jogando, toda vez que você passava de fase, você ganhava uma vida, os fantasmas chegavam numa velocidade absurda, ou você cansava e simplesmente começava a cometer erros. Mas deve ter sido o primeiro jogo. Só um parêntese antes, né, de falar do jogo que marquei. Eu gostei muito das perguntas, cara. Depois você fala aí o nome das pessoas que mandaram aí. Não sei se eles se importam e tal. Eu acho que foi o videogame, assim. Não vou falar que é o que eu mais gostei, mas, pô, você criança, 7 anos de idade, jogando um videogame, loucura demais, né? E a outra pergunta que eu gostei bastante também, né, que pra mim faz muito mais sentido, igual vocês viram, que eu fui bem, bati muito na tecla eu não gosto muito de ficar discutindo melhor, pior, mas faz muito mais sentido perguntar o que jogo que te marcou, né, que aí fica uma coisa assim, você traz a sua experiência pessoal, né? E então gostei bastante dessa pergunta também, e que eu me lembrei foi o Chrono Trigger, que a gente também falava errado na época, né? Falava Chrono Trigger, né? Chrono Trigger, não sei se você lembra disso, né? A gente falava muito errado os nomes dos jogos antigamente, né? Porra, se hoje em dia, até pouco tempo atrás, eu falava Apple, imagina antigamente, Não, gente, era terrível, cara. Mas o... É do time do Gogli. Conheci um campeão que falava Gogli, mano. Aí é foda. Gogli, velho, agora que caiu a ficha, velho. deve ser do Google, do Google, né? Isso, é Google, Google. Google. Não dá nem pra entender o que. Eu acho esse jogo, ele é atemporal, cara. Se você pegar, ele é um jogo, sei lá, da década de 90. Se você jogar ele hoje, eu acho que mesmo quem não viveu na época vai se divertir. Foi o jogo que me mostrou assim que se eu sou fã de jogos de RPG, se deve ao Chrono Trigger. É um jogo assim que ele é um jogo de Super Nintendo, né? Tem pra celular, tem na Steam também, então quem quiser jogar não falta oportunidade. E uma das coisas que mais me marcou nele, além da jogabilidade, sistema de combate, tudo, ele é um jogo que as suas escolhas fazem diferença, né? Ele é um jogo que você viaja no tempo, aí tenta evitar o apocalipse que vai rolar no ano de 1999. Como você tem essas viagens no tempo e como eu comentei, suas decisões vão interferindo, foi muito bacana. Eu nunca tinha jogado um jogo nesse nível, sabe? Não sei se é complexidade, tá me faltando as palavras aqui. Mas, pô, o jogo tem 12, 13 finais diferentes, cara. Tipo, eu nunca tinha visto isso de um jogo, sabe? Não vou dar spoiler aqui porque é um jogo de 30 anos quase, né? Mas, pô, é um jogo que o personagem principal morre. Você não precisa ressuscitá-lo, você pode ressuscitá-lo ou não. Um dos vilões depois pode entrar pro seu grupo ou não. Então, assim, realmente te dá uma sensação de que as suas decisões estão interferindo no jogo, né? O jogo é surreal. Quem quiser saber um pouco mais sobre o jogo, vou fazer um pouco de jabá aqui. Tem um canal no YouTube de um rapaz chamado Saulo, eu acho que é Oi Saulo, o nome do canal dele. Coloca Saulo Crono com CH no YouTube que vai aparecer. Ele tem um canal no YouTube só falando sobre Chrono Trigger. Tem curiosidades, tem detalhes sobre o jogo, é muito bom. Se você interessou um pouquinho no que eu falei aqui, dá uma conferida lá que você não vai se arrepender. É um jogo fora de série. Década de 90, você lançar um jogo em que você pode fazer escolhas, com 13 finais diferentes. Com limitação de tamanho do jogo, eles conseguiram fazer uma profundidade gigante. E outra coisa, falando um pouco do Pac-Man, cara, ele é um marco na questão de inteligência artificial de jogos, cara. Porque o programador do jogo, ele teve que achar uma solução inteligente para que os fantasmas te persigam, cada um com a sua característica. Algumas pessoas acham que todos os fantasmas, eles se movimentam igualmente. Não é verdade. Cada fantasma, vamos dizer assim, tem a sua personalidade. Não é verdade. Tem um que parece que é o líder, pra te falar a verdade. Exato, cara. Então, assim, é muito marcante isso no mundo dos jogos, cara. Só pra finalizar, né, tem um meme, né, que fala aí qual que é o melhor Final Fantasy, né? Aí a resposta seria responder o Chrono Trigger, né? Pra quem gosta de RPG do Super Nintendo, jogar o Chrono Trigger e o Final Fantasy VI é fora de série. Só vai, entendeu? Não é tiro certo. Pode me cobrar depois se você não gostar. Vamos passar pro nosso amigo Seeker. O que você manda de primeiro jogo que marcou sua vida aí, que você lembra que você jogou? E o jogo mais fascinante que já te foi apresentado. Olha, meus queridos, vou puxar a vibe do Peri e agradecer, porque, assim, foram perguntas muito boas, entendeu? Realmente é um tema que toca bastante a gente, tá ligado? O primeiro jogo, que é a magia, né, da gente ter jogado, e a magia que os jogos trazem, né? E, no caso, o jogo que mais marcou, esse, então,
não tem nem o que falar. As minhas duas indicações de hoje, primeiramente o meu primeiro jogo. Meu primeiro videogame, que na verdade nem era meu, era da minha mãe, era um Super Nintendo. E eu lembro que na época eu joguei muitos jogos meio que ao mesmo tempo, então praticamente foram meus primeiros, vai. Eu vou falar hoje de os dois que eu vou abordar, eles são considerados Hidden Gems, né? Vou explicar o que é esse termo. São joias raras. Ou seja, são jogos que, tipo assim, são desconhecidos, mas assim, são maravilhosos, entendeu? Não tiveram o devido reconhecimento. O meu primeiro jogo, ele foi um jogo de Super Nintendo chamado Joe Mac 2. Cara, ele é um jogo lindo pra época, entendeu? Não tem nem comentários a respeito do gráfico dele. Você, basicamente, ele é mais ou menos de plataforma, né? De fase, né? Ele é 2D também. Contar um pouquinho brevemente do enredo dele. Você, tipo assim, ele se passa na época dos dinossauros ali. Então você tem tipo uma tribo que você mora e o jogo é apresentado, praticamente você controla os dois irmãos, né? Que são o Joe e o Mac. Se você jogar de um player só, você joga com o Joe e ele tem pra jogar de dois. E aí você controla o Joe e o teu amigo controla o Mac. No comecinho do jogo, praticamente no prólogo, na cutscene inicial, o antagonista principal, né, o vilão, ele acaba roubando uma coroa do chefe da tua aldeia. Você e o teu irmão tem que recuperar. Praticamente o jogo vai se desenvolvendo. Assim, os cenários são muito lindos, né? Porque você vai entrando em mapas diferentes. O mapa da floresta, o mapa do gelo, o mapa do vulcão. E os boss, eles são dinossauros, entendeu? Então, por exemplo, no mapa do vulcão, você mata um tiranossauro. No mapa que, tipo assim, tem uma floresta, você vai matar um pterodátilo voador. Então, tinham vários chefões. Conforme você vai avançando na história, tipo, você enfrenta o vilão, né? É um jogo bem difícil. Todos os jogos, praticamente, dessa época, a maioria esmagadora deles tinham dificuldade com o ponto principal, né? Hoje os jogos estão muito mais Nutella. Inclusive, o ponto de hoje, né? A gente vai abordar um pouco mais disso quando a gente for conversar de Souls-like. Dificuldade é um tema controverso nesses jogos. Então, galera, o primeiro jogo foi esse, né? Tipo assim, ele foi junto com o Pac-Man, como a galera comentou aqui, e o Street Fighter 2, né? O Mortal Kombat, tipo, todos esses foram praticamente os meus primeiros jogos. Mas eu quis aqui homenagear o Joe Mac porque eu recomendo bastante que vocês joguem. É um jogo muito divertido, com gráficos muito bonitos. E ele não teve devido reconhecimento, sabe? Não muita gente conheceu. Passando agora pro jogo que mais marcou minha vida. E, cara, esse foi bem difícil. Quem me conhece um pouco sabe que, tipo assim, um dos jogos que eu mais gosto de todos é o Skyrim, tá ligado? The Elder Scrolls 5. Mas, pra eu poder definir qual marcou mais a minha vida, tinha que ser esse. O jogo que eu vou passar aqui... realmente, para quem curte RPG, tipo RPG japonês de ação, joguem. Ele chama Radiata Stories e ele é de Play 2. E, mano, assim, na minha visão, ele é um dos jogos mais, assim, injustiçados de todos, porque ele foi um jogo que foi feito com muito carinho, sabe? E muita dedicação em cada detalhe. E, infelizmente, vendeu muito pouco. Não sei dizer se foi o marketing ou, enfim, qual foi o problema dele. Ou também... vocês que assistem a gente, ou meus parceiros aqui de podcast, o Peri que curte bastante, vocês podem jogar e falar se, tipo assim, também pra mim é um valor emocional demais e eu não tô sendo muito técnico, sabe? O jogo não era tão bom assim. Então vamos lá pra basicamente o enredo do Radiata Stories. Ele é como eu falei, um RPG japonês, né, de RPG de ação. O protagonista, ele é um jovem que chama Jack, né, você controla o Jack. O pai dele, ele era um cavaleiro muito, muito conhecido. Ele tinha realizado um feito lendário de matar um dragão de água. Na verdade, o dragão de água, né? Porque no mundo fantasioso que o jogo se passa, tipo assim, tem um dragão pra cada elemento. Futuramente, se vocês forem jogar, eu não posso dar spoilers aqui. Pode ser que tenham mais dragões. E basicamente, ele foi assassinado, entendeu? É isso que você sabe de cara, mais ou menos no prólogo do jogo. Ele é um mundo meio que semi-aberto. Você pode, de certa forma, boa parte do jogo ir pra onde você quer, entendeu? E fazer as coisas que você quer. Mas em alguns momentos, algumas áreas são bloqueadas, então não dá pra dizer que ele é um mundo aberto total. O mundo fantasioso que o jogo se passa tem várias criaturas mágicas, entendeu? Juntamente com os humanos. E a cidade principal, junto com o castelo. Tem orcs, tem elfos de luz, elfos negros, orcs, anões, enfim, tem várias criaturas mágicas. Até certo ponto, eles, tipo assim, convivem
eles se aceitam, né, até certo ponto do jogo. Mais pra frente pode ter conflito, entendeu? Na verdade, isso, mais ou menos na intro do jogo, enfim, você vai perceber que vai ter um conflito. Então não dá pra contar isso como spoiler, porque é um dos pontos muito importantes desse jogo que fez ele marcar tanto pra mim. Na metade do jogo, acontece algo que eles chamam de The Split. Juntamente com o elemento que tem no Chrono Trigger também, que são finais diferentes, o Radiata, ele propôs, da metade do jogo pra frente, é diferente, entendeu? Não só o final. Você tem que jogar 2 vezes, entendeu? Se você quiser ver o desfecho do jogo, porque da metade pra frente, dependendo do rumo que você escolher, ele muda totalmente. Você meio que tem que ficar do lado de alguém, de algum dos grupos, e isso muda tudo. Cara, uma coisa que é maravilhosa, são 2 mecânicas que tem nesse jogo, que eu nunca vi em nenhum outro. A primeira delas é o sistema de recrutamento, da forma que esse jogo foi feito, entendeu? Porque alguns outros jogos têm, sim, recrutamento, mas ele não é tão bem desenvolvido. Por exemplo, o Lisa, que foi um dos jogos que eu indiquei um tempo atrás, que é aquele mais pesadinho, que tem temas como droga e tal. Não sei se vocês escutaram, mas o podcast lá atrás. Mas assim, ele tem um sistema de recrutamento, mas não é tão complexo. O sistema aqui, cara, ele foi feito com muito carinho. Tipo, você pode recrutar todo mundo do jogo. Cada um deles tem as suas habilidades diferentes. Se você quiser, por exemplo, você tá passando, você conhece um fazendeiro. Assim, você pode recrutar ele vai lutar com você no teu time com uma enxada, entendeu? Até você recrutar, por exemplo, o líder de uma guild, entendeu? Tem várias guilds na cidade dos jogos, tipo guild dos guerreiros, magos, o pessoal da igreja, que normalmente são healers, e guerreiros, e pode recrutar, por exemplo, um líder deles. Cara, você tem que fazer um favor para as pessoas, você tem que ajudar eles, e aí você pode recrutar essas pessoas para elas lutarem ao teu lado, entendeu? Conforme o jogo vai desenvolvendo. E essa mecânica também, o que interfere nela, também é a decisão no meio do jogo, né? Do lado que você tem que escolher. E uma coisa muito inédita é a mecânica que você simplesmente pode bicudar as pessoas nesse jogo sem mais nem menos. E pra mim, isso foi o que mais marcou, porque eu nunca vi nada parecido. Você simplesmente tá andando na cidade, passa um velho, e aí você vai e bicuda ele. Se você bicudar uma vez, ele vai só reclamar. Se você bicudar a segunda, você vai pro pau com ele. E, mano, você consegue fazer isso com todo mundo no jogo. Então, por exemplo, se você vai visitar a cidade dos elfos, e tá o líder dos elfos lá, mó boladão, e você ainda tá, sei lá, nível 10, mó fraquinho. Se você bicudar 2 vezes, você vai tomar um cacete dele. E um jogo que tem uma liberdade desse nível, eu pelo menos nunca tinha visto, sabe? Antes uma mecânica assim. Praticamente, é um jogo que é muito especial pra mim. Se você curte RPG, jogue, porque foi um jogo assim que eu nunca vi nada parecido, sabe? É um jogo que realmente é muito especial e o que mais me marcou de todos os jogos que eu já joguei. Cara, eu queria voltar no outro jogo que você falou, no Joey Mac. Eu joguei muito Joey Mac nos fliperamas. Cara, uma coisa que me marcou, eu joguei o 2 também, e que me marcava muito, cara, era que tinha alguns chefes, cara, que eram os acho que foi uma influência pro Shadow of Colossus, cara. Na moral, tinha um chefe muito grande, cara. Achava aquilo muito legal na parte do Joey Mac, cara. Era muito revolucionário você ter um chefe que cobria praticamente a tela inteira e você tinha que batalhar com ele. Sim. E é um jogo muito bonito, cara. Ele realmente. E gostoso pra você jogar em dupla. Não é um jogo chato, né, cara? Sim, o co-op do jogo é maravilhoso. Você pode se divertir horas, dias com o teu amigo, porque a mecânica, o jeito que eles fizeram o cooperativo do jogo é magnífico, é muito gostosinho. Agora, essa questão de você recrutar quem você quiser, eu nunca vi, cara. Eu achei Nunca isso vi. foda também, viu? Eu achei bem interessante, tanto a parte do recrutamento e também a parte da bicuda. Achei A bem parte da bacana. bicuda é maravilhosa. E assim, o jogo, ele tem algumas partes adicionais, né? Tipo assim, depois que você já zera a campanha principal, tipo assim, não vou falar pra vocês que é um jogo fácil, mas ele também não é muito difícil, pelo menos o normal ali dele, a campanha principal. Mas os extras, né, você vai passar, se você quiser, né, fazer os chefes extras. Cara, o último deles é um dos mais difíceis, e assim, eu jogo bastante até Souls-like. Ele é um dos mais difíceis que eu já joguei na minha vida, entendeu? Eu lembro que quando eu era mais novo e eu joguei pela primeira vez, eu tinha desistido, entendeu? Eu não sou de desistir, mas na época eu desisti.
E eu só consegui matar ele, né? Ou ela, que é o último boss extra. Faz o quê? Deve fazer uns 2 anos. Que eu falei assim, mano, eu vou pegar pra jogar de novo num emulador e vou matar, entendeu? E, cara, é bem hardcore. Então o extra do jogo é bem difícil. Obrigado, Seeker, pelas indicações e pelo jogo. Primeiro jogo aí que você se lembra, que você jogou. E ficou faltando na minha participação, gente, não vou falar aqui. Na verdade, é meio confuso na minha cabeça, efetivamente, o primeiro. O primeiro que eu joguei, eu tinha falado com o pessoal aqui no podcast que tinha sido o Alex Kidd, mas não foi. Foi algum jogo do Atari que eu acho que foi o Enduro, pessoal. É um jogo de corrida, né? Que ele basicamente todo jogo daquela época, gente, não tinha final. Então você ficava incansavelmente passando pelas fases, né? E ele ia atingindo uma dificuldade cada vez maior até fazer você perder. A não ser que você fosse suficientemente bom. Eu até vi um tempo atrás agora um vídeo do Jiraiya, cara. Ele fala que os jogos dessa época, eles crashavam depois de certo nível, porque eles liam a quantidade certa, limite ali de bits, que depois acabou. Ele não conseguia ler mais nada, ele crashava. Ele ficava todo zoado. Mas cara, sabe o que é engraçado? Pra quem tá vendo no YouTube, pra quem já conhece o Enduro, o desenho do carrinho é como se fosse um desenho de Fórmula 1. Mas na minha cabeça de criança, cara, sabe o que eu enxergava, cara? Eu enxergava um cara com chapéu de cowboy e com uma barba toda mal feita dos lados, cara. Eu não sabia que aquilo era um carro, cara. Você não via um carro. Num jogo de corrida, via. você não via o carro. Cara, eu via só o chapéu. O cara com chapéu. Pega o Enduro, cara, digita aí no Google agora, pausa o vídeo e dá uma olhada no carrinho. Parece uma pessoa com chapéu, cara, na moral. Agora, o que eu tô vendo aqui no vídeo que era muito marcante é quando você chegava na fase da noite, que parecia só os faróis, né, cara? Porra, épico demais, cara. O Atari, cara, foi assim, muito marcante, cara. Que pegou na infância e tal, isso mexeu muito com a cabeça da gente. É muito incrível, cara. Muito incrível. O Enduro, eu fiquei na dúvida entre o Pac-Man, Enduro e River Raid, cara. Todo mundo que tinha Atari tinha esses 3 jogos, cara. Aí tinha aquela competição de saber quem era melhor nesses jogos. O Enduro era muito bom, cara. Era muito bom. Só não tem nada a ver com cara com barba mal feita e chapéu, cara. Não, Não, para com Mas isso. era bom, enxergar um inseto nesse negócio, na moral. Porque Tá eu não mais tô pra enxergando. Eu não tô enxergando nem cara com chapéu e nem carro de Fórmula 1. Tô enxergando um besorrinho, cara, na moral. mano, e outro jogo que mexia muito com a gente nessa época era o Pitfall, cara. O Pitfall, ele tinha 2 estágios. O estágio, você passar pela parte de cima da fase, e tinha uns esgotos, cara. Os esgotos tinham escorpião. Eu tinha muito medo daquilo, cara. Cair nos esgotos, pra mim, era morte, cara. Eu preferia enfrentar aqueles jacaré na lagoa do que passar pela parte de baixo. Eu ficava horrorizado com aquele negócio, cara. Pitfall, cara, foi revolucionário, né? Aí já era o side-scroll, né, que eles falam. Muito. Não sei se foi o primeiro jogo nessa vibe de ir, você vai andando e a tela vai pintando, vai mudando o cenário, né, e tal, mas os jogos bebem disso aí até hoje, dessa fonte aí. Exato, cara. Isso aí tem muito jogo que foi marcado por essa era lá de trás, né, as primeiras gerações. Agora, pessoal, o que me marcou, cara, muito, mas muito mesmo, foi The Elder Scrolls 4, o Oblivion. Por que ele me marcou tanto assim? Primeiro, gente, foi o primeiro jogo efetivamente de mundo aberto que eu joguei na minha vida. Até então, todos os jogos que eu jogava, eles têm a limitação, né? Tinha aquela limitação de você passando estágio por estágio até você chegar num determinado local. The Elder Scrolls, eu lembro do meu irmão, ele falando assim comigo, cara, você vê uma montanha de longe, você pode ir lá. Outro dia eu subi numa montanha, achei um grupo de necromânticos e tal. Aí eu fui jogar o jogo, cara. Eu nunca mais esqueci dessa sensação, porque o jogo é em primeira pessoa, dá pra você jogar em terceira, como o Skyrim. Legal é o primeira pessoa pela experiência otimizada que ele tem pro primeira pessoa. E aí eu tava numa caverna. Eu tava com um escudo e uma espada. De repente apareceu um Goblin, cara. Esse Goblin, cara, ele partiu pra cima de mim com tudo,
Porque até então vocês têm que pensar. Eu jogava jogos isométricos, eu acho que é assim que se diz, Baldur's Gate, Neverwinter Nights, jogos nesse sentido, jogos em terceira pessoa, com perspectiva. Cara, na hora que aquele bicho veio pra cima de mim com tudo, cara, eu levantei o escudo, ele deu uma porrada forte, meu boneco cambaleou, eu falei, cara, eu tô fudido. Eu senti medo na hora. Eu senti medo, porque eu nunca tinha experimentado aquela sensação. E quando eu experimentei, foi aterrorizante e ao mesmo tempo foi muito legal. Eu matar o bicho e conseguir prosseguir. E aí você chega no mundo exterior, porque você começa o jogo numa cela, e aí você chega, você sai dessa prisão, e aí você vai explorar o mundo. Você tem a missão principal, dá pra você ir direto nela. Mas você fica tão perplexo com aquilo, cara, que você quer ver tudo que tá ao seu redor, você quer experimentar. E foi, cara, assim, eu falei, cara, isso aqui é o limite gráfico. A gente sempre acha, eu já cheguei nesse pensamento de falar assim, gente, não tem mais pra onde ir. Mas sempre tem. Sempre tem. O que você tava contando aí, você se sentiu na aventura, né? E quando você conseguiu sair, ufa, sobrevivi. Realmente tive uma sensação de que a minha vida estava em risco naquele momento, cara. Foi momentâneo, mas eu tive a sensação, cara, fiel, muito real, aquele medo. É até uma das coisas que eu estava conversando com outro brother meu um tempo atrás, é quando a realidade virtual for avançada, eu quero ver como que vai ser os jogos, cara. A gente vai ter uma experiência muito bizarra. Eu não sei se vocês já assistiram aquele seriado que tem no Netflix, cara, que fala do mundo um pouco mais avançado e tal, das coisas que podem acontecer. Eu esqueci o nome, cara. Eu tava com o nome aqui na Black Mirror. Black Mirror. O Black Mirror fala disso, cara. Tem um jogo lá que eles criam, e aí o cara vai experimentar o jogo e ele já nem sabe se que é jogo, cara. Ele acha que é vida real, cara. O negócio Sim, aquele é da hora. Quem gosta bastante é aluno. Sim. Gosta, né? Nossa, adorei Black Mirror. Fora o da Hannah Montana e... Da Hannah Montana. Ali o degolou bastante. Mas esse episódio aí do cara no jogo é da hora, bem da hora. Da franquia The Elder Scrolls, pra mim, o Oblivion é o meu favorito, tá? Disparado, ele perde pro Skyrim só na questão gráfica, mas de história, de mecânicas. As mecânicas são parecidas, tá, gente? Mas, assim, ele muda em alguns momentos a mecânica dele e é super interessante. É muito gostoso, é um jogo muito legal de você jogar e, assim... Ainda dá tempo, cara, de você curtir o jogo, ainda dá tempo. Pra quem é mais enjoado com o gráfico, acho que não pesa tanto assim não, porque é muito bom. Galera, vou endossar aqui o Colosso. Cara, joguem realmente, eu também adoro o The Elder Scrolls 4 Oblivion. O jogo é bem o que o Colosso falou mesmo, ele é magnífico, na época foi revolucionário. Foi um dos primeiros jogos que eu platinei na vida. Mentira, cara. Eu joguei até a DLC. Aquela DLC é boa demais, cara. E uma coisa que o Skyrim perdeu do Oblivion, que eu acho um absurdo, é o sistema de você convencer as pessoas a fazer determinada coisa, né? A lábia, né? Tô esquecendo, o speechcraft, alguma coisa assim. Sim. O speech. Tem o speech, mas ele é bem merdinha. Você não quer evoluir aquela Eu sua nunca habilidade. evolui. Exato. No Oblivion você sente vontade, cara. Eu parava com os NPCs no meio da rua e começava a treinar o meu speech ali, porque eu gostava. Achava super legal o sisteminha dele. Depois, quem tiver curioso, dá uma pesquisada no YouTube só pra vocês terem noção como funcionava. Era muito, muito, muito legal, muito interessante, cara. Fora que não tem muitas opções pra você upar o speech no Skyrim, né? Você não vê muitas alternativas assim, vou upar agora o speech. Cara, o speech no Skyrim, basicamente, você só upa vendendo as paradas. Sinceramente, eu nunca mais esqueci dessa imagem na minha cabeça, sabe? Da sensação que eu tive na hora. Cara, eu lembro que eu pensei nessa questão do mundo aberto. Eu falei, cara, como que pode os caras ter criado isso, cara? Você vai num lugar... Você encontra, cara, os outros. Aí teve uma hora até engraçada que eu tava andando no meio do mato e vi uma barraca. Aí eu falei, lá, tem 2 caras ali na fogueira, eu vou lá trocar uma ideia. Cara, na hora que eu cheguei perto, eram 2 bandidos, cara. Cara, eles vieram com tudo pra cima de mim, cara.
Eu só saí correndo, cara. Cara, sensação magnífica, sabe? Mas é muito Muito da legal. hora mesmo. Eu acho que devia explorar mais isso em jogos. Essa dinâmica, assim, sabe? De você ir pra um lado e encontrar coisas, tipo, que o seu amigo não viu. Foi só o caminho que você escolheu e que você viu. E isso te dá uma sensação bem de liberdade, assim. Nossa, eu tô realmente fazendo as minhas escolhas. Falando nesse ponto, gente, a gente já consegue até fazer um gancho pro nosso tema principal, que é sobre essa questão de você sentir realmente do que o Souls-like tem para te entregar. Então, pessoal, essa questão dos jogos do Souls-like e essa dinâmica do inesperado, do mundo aberto, de fazer coisas que o seu amigo não fez, ele casa muito bem com o nosso tema principal, que é falar sobre o gênero Souls-like, e que basicamente o que eu tenho presenciado no Elden Ring é exatamente isso que a Luna expressou sobre o desconhecido. Você chegar em determinada região e temer, é ter medo do desconhecido. Você não ter um quick save para te salvar. Eu acho que isso casa muito bem com o nosso tema, e eu queria, até para a gente poder contextualizar o tema Souls-like e por que ele está fazendo tanto sucesso, eu queria trazer até umas curiosidades para vocês aqui, que o Souls-like ele foi muito influenciado, o criador dos Souls-likes, que pelas minhas pesquisas aqui, foi o Hidetaka Miyazaki. Ele começou criando aí o Demon Souls, mas algumas pessoas ainda falam que o gênero Souls-likes, na verdade, ele nasceu com algumas mecânicas lá no Monster Hunter em 2004. Mas basicamente, voltando aqui à questão do nascimento e das influências do Souls-like, ele foi muito influenciado, pessoal, acreditem se quiser, isso numa própria entrevista do criador, ele fala que o Zelda influenciou demais o Souls-like, juntamente com o Metroid e Castlevania, por causa da questão dos labirintos e de você ter um quebra-cabeça para você conseguir fechar um determinado episódio daquele jogo. Você conseguir entender a fase, entender o jogo, você tem que montar um quebra-cabeça. Então, ele não, diferentemente de outros jogos que tem uma linha muito certinha a ser seguida ali, jogos Souls-like, eles têm essa mecânica de que você não tem a linearidade das ações do seu personagem. Você vai ali, descobre alguma coisa, você depois descobre mais coisas e tudo mais. Mas outro ponto que eu queria colocar aqui sobre esse gênero, que ele é muito marcado, para quem não sabe, quem ainda não conhece, eu acho dificilmente alguém não conhecer, pela alta dificuldade. São combates que são difíceis de você ganhar se você não tiver um mínimo de preparo. Você pode até conseguir vencer, mas você vai sair bastante ferido. Questão de checkpoints, save points e tudo mais, eles são esparsos, é difícil de você conseguir avançar pouco e conseguir salvar. Então, por isso, a cautela o tempo todo em Souls-like demanda muito do jogador, e isso em alguns momentos pode se tornar um fator até cansativo para quem não gosta dessa mecânica. Mas basicamente, de contextualização que eu queria fazer para vocês aqui sobre Souls-like era isso. Mas agora a questão que eu queria levantar para o pessoal aqui no nosso podcast é, cara, afinal, queria ouvir Peri, por que esse gênero faz tanto sucesso? Quando foi o seu primeiro contato com esse gênero? Fala um pouco pra gente do porquê que essa fórmula mágica do Souls-like funciona tão bem. Como eu comecei, né? Tipo, primeiro que o Seeker talvez vai gostar desse detalhe. Eu fiquei curioso com o Bloodborne, cara, por causa da trilha sonora, cara. Eu realmente gosto muito de trilha sonora de jogos. O Seeker, pra quem não sabe, aqui é o nosso músico, né? E aí eu coloquei pra rodar uma playlist lá, aleatória. Aí veio a música do Bloodborne que eu achei muito foda. Eu falei, caraca,
que jogo, que música, de qual jogo é essa música. Aí fui procurar, aí vi lá Bloodborne, Dark Souls, aquela coisa toda. Aí já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha interessado assim, de jogar. Tinha muito essa falação, né? Ah, muito difícil, são jogos muito difíceis. Sempre que falo em Souls-like, né? As pessoas associam, né? Jogo de grande dificuldade. Bom, quando eu arrumei o Play 4, o primeiro jogo que eu fui jogar, Bloodborne, e gostei demais. Morri pra caralho. Tipo, matei aí todas as gerações da minha família, já morreram já, que eu já comprometi a alma de todo mundo da minha família naquele jogo ali. Porque realmente eu não tinha a manha. Mas foda-se, cara. Eu tava gostando ali, então eu ia, então, opa, até eu pegar o jeito do jogo, das mecânicas, e você vai desenvolvendo a história ali. Pô, cara, a galera não lida bem com frustração. Eu acho que é isso, entendeu? Porque você morre, mas pô, você volta mais forte, né? Você é mais forte, você é mais inteligente na maneira de enfrentar os adversários. Abriu a porta, entendeu? Fui atrás do Dark Souls 1, também fui jogar o Nioh. É um gênero que eu gosto. Não acho, eu acho que tem muito exagero na questão da dificuldade. Se você pensar nos jogos de antigamente, cara, Battletoads, aqueles sapos bombados lá, um jogo extremamente difícil. Até aquele jogo da Mônica, do Master System, era um jogo difícil. Eu acho que a gente pode até discutir isso em outro momento, mas teve uma segunda geração de jogos que foram na linha storytelling. Eles abandonaram a dificuldade. E a galera mais antiga, assim, estava acostumado com jogos difíceis, que você morre e simplesmente acabou, tem que começar de novo, né? Não tem quick save. Tirando o jogo é difícil, mas isso para mim não é um problema, isso para mim é um desafio. E eu gosto da mecânica, eu gosto da história, de como se desenvolve. Ele não te dá muita história no início do jogo, né? Tem essa noção de... Não é de um mapa aberto, mas o jogo não é linear, você pode ir por caminhos diferentes que vai dar desafios diferentes, né? Eu super recomendo e foi esse o meu primeiro contato mesmo. Fazer indicação, né, na hora de indicação, né? Mas foi esse o contato, cara. Eu não... Só um outro ponto, eu acho que tem muita falação em termos de jogos Souls-like. Umas semanas para trás aí o Blasphemous. Os caras comentando, é uma mistura de Dark Souls com Metroid. Cara, tem nada disso, sabe? É um exagero. Parece que oferece um pouco de dificuldade, associa a Souls-like, tipo, banaliza a questão. Quando tira essa questão, abafa um pouco essa questão desse hack, dessa falação. O jogo é ótimo, cara. É claro que vai ter pessoas que não vão gostar, mas que não gostam do estilo, mas é um ótimo jogo, vai te dar bastante diversão e o fato de morrer é parte da aventura que é jogar o jogo. Eu queria só complementar, pegar o gancho do que você falou antes do Seeker entrar, porque, cara, eu acho que é muito escroto, de certa forma, como o jogo é apresentado para pessoas novas. O cara que se acha um especialista Souls-like, normalmente ele bate no peito para falar que é foda, que Souls-like não é para qualquer um, que é um jogo do capeta, mas que é bom pra caralho. Sabe, cara, eu acho que falta, como o Peri falou, a gente resumir um gênero a ele ser difícil. Basicamente ser difícil e punitivo. Eu falo por experiência própria porque é uma das coisas que me afastavam do gênero Souls-like, era esse negócio do pessoal ficar o tempo todo cuspindo que é difícil e que vai te punir, cara. Não, ele não aceita erros, muito pelo contrário. Tá? Esse gênero, cara, ele traz exatamente o contrário. A partir do momento que você erra, morre e precisa voltar, você não volta muito para começo de conversa, tá, pessoal? Isso aí é uma besteira. Só que você vai entrar na batalha, naquele progresso que você precisa avançar, com uma forma cautelosa e com uma visão muito mais estratégica, cara. Foi isso que me deixou muito satisfeito nas minhas primeiras horas ali de Elden Ring. Morri muito, cara, porque eu comecei a entender o que o jogo estava querendo me dizer. Foi aos poucos. E aí eu comecei a pegar gosto, cara. Eu posso tentar caminhos diferentes para eu fazer uma determinada coisa. Para de dar soco em ponta de faca, porque você pode experimentar um novo caminho e se dar bem. Então,
acho que falta muito as pessoas entenderem o que o Souls-like quer dizer pra gente. Eu dei uma viajada hoje conversando com o Peri, que era basicamente o seguinte, pessoal. Imagina uma obra de arte. Você chega lá, olha aquele quadro pintado, aquela tela. Nem sempre aquilo que está lá, cara, é o que quer dizer. Tem que ter uma interpretação do que o jogo quer te mostrar, cara. Eu aprendi muito isso, eu falava isso com a Luna, eu acho, um tempo atrás, sobre o Outriders. Para quem joga o Outriders pensando que é só um jogo de ação, não é bem assim, cara. Ele é toda uma mistura de você fazer a melhor build e tal para conseguir avançar. O Souls-like, pelo menos o Elden Ring, que é o meu primeiro Souls-like que eu estou me dedicando, ele é muito nessa pegada. É você fazer o melhor caminho, com melhor build, com melhor equipamento e melhor estratégia, cara, para você conseguir avançar. Se mesmo com todos esses fatores você não está conseguindo uma solução, vai para outro caminho, vai para outro lado. Desvia seu caminho, é o Metroidvania mesmo, cara, nesse sentido. Tem aquele mapa gigante em que você pode escolher vários caminhos. E, Seeker, na sua visão, cara, o que traz, assim, o que deixa para você o Souls-like, cara, tão atrativo, te faz ter tanta vontade de jogar? Galera, então, eu concordo bastante, tá ligado? Com tudo que vocês falaram, que o Peri falou sobre a experiência dele e sobre o que o Colosso falou também. A minha primeira experiência, cara, com Souls-like, por incrível que pareça, não faz muito tempo. Eu nunca fui um fã assíduo, vamos dizer, de Souls-like. Quem me arrastou pra esse lado, tipo, eu sempre fui um fã de RPG, né? Desde, sei lá, quem me arrastou para esse RPGzão mais raiz, né? Foi um casal de amigos meus, que são bem especiais e, tipo, eles são muito fãs. E aí a gente começou a jogar junto. Então, assim, a minha experiência com o Souls-like foi uma experiência praticamente co-op, boa parte, entendeu? O meu primeiro jogo Souls-like foi o Dark Souls 3. É um jogo magnífico. Assim, se fosse pra eu indicar um jogo pra você começar, seria o Dark Souls 3. A história do jogo é muito boa, é muito bem desenvolvida e é um jogo que tem suas peculiaridades, entendeu? Ele é diferente da maioria, assim, algum acontecimento que você faz, ele pode alterar todo o rumo da tua história. É um jogo que tem a questão de finais diferentes, é um jogo que, assim, que vale a pena você jogar. E, assim, uma questão que eu penso que não é um consenso, é que eu concordo bastante com o Peri, é que a galera exagera. Eles exageram muito na questão da dificuldade. Assim, é um jogo difícil, mas você consegue sim pegar o jeito rápido. Assim, você vai morrer algumas vezes, vai, mas isso é necessário pra você avançar. E assim, eu não gosto muito de jogos difíceis. Na verdade, eu gosto de fazer jogos difíceis ficarem fáceis, entendeu? Por meio da minha evolução no jogo e da minha build. É isso que eu sou fascinado, entendeu? E ele realmente é um pouco difícil. E eu penso que o que mais marca nesse jogo, e que talvez, cara, se eu não tivesse jogado junto com esses amigos meus, eu não sei de verdade se eu pegaria, tipo assim, o gosto que eu tenho hoje pelo gênero, que é justamente a falta de linearidade. Isso é um ponto que é bem real. Então, assim, por exemplo, você vai chegar no primeiro mapa, do Dark Souls 3. Você vai avançando nele e você tem que fazer uma baita volta, por exemplo, pra abrir uma porta. E você abrir um atalho, entendeu? Tem muito disso de atalho no Dark Souls, que vai facilitar muito a tua vida. Mas você tem que fazer uma volta gigante, então é um jogo complicado, entendeu? Nesse aspecto. Você não é muito guiado, a maioria... Não vou falar a maioria, mas são muitos boss que são opcionais e você muitas vezes nem sabe. E a história do jogo, cara, ela é bem profunda e você precisa ficar atento nos detalhes, entendeu? Não é algo explícito que joga na sua cara. Então, eu penso que o gênero, ele apaixona muita gente por isso tudo que eu tô falando, entendeu? É um gênero que tem suas peculiaridades. Tem muita gente apaixonada, né? Essa galera que muitas vezes é um pouco mais
é gamer das antigas, que gosta bastante daquele RPG clássico, muitas vezes RPG de mesa, sabe? Então é um público que originalmente era muito nichado e começou a ser expandido. E o segundo ponto que eu gosto de destacar, pelo gênero ser conhecido assim, é porque a empresa principal é a From Software. Eu comentei no último podcast a respeito disso. Na minha visão, cara, eles são a última linha da resistência. Eles são, no quesito de respeito ao consumidor, entendeu? Eles não criam hype, nunca criaram nada. E esses amigos meus, eles estavam acompanhando Elden Ring desde quando ele tinha rumor, entendeu? Eles nunca confirmam nada, né? A From Software, que é a empresa que desenvolveu todos os Dark Souls e depois o Bloodborne, Sekiro, enfim, todos esses jogos aí que são considerados Souls-like. O Sekiro, ele é um misto, né? Eu poderia depois falar um pouco mais dele, que é um jogo magnífico também. Eu não cheguei a zerar ele, eu joguei uma boa parte. E assim, se for pra gente falar de dificuldade, o Sekiro é bem mais difícil, viu? Que o Dark Souls. Você vai matar uns boss bem hardcore e você tem que ter um timing praticamente impecável pra avançar o jogo. Se você for meio mais ou menos assim, cara, você vai morrer muito mais do que no Dark Souls, sabe? Se você não tiver uma predisposição, uma agilidade, vamos dizer, pra pegar as coisas rápidas. Então, o Sekiro realmente eu considero um jogo bem difícil. Agora, os Dark Souls, cara, se você grindar, né? Que grindar é você evoluir no jogo, ou seja, ganhar XP, né? Farmar XP, melhorar o teu loot, fazer uma build correta de acordo com o que você gosta ou você vai se adaptando, não é um jogo tão difícil assim. É só um jogo que não tem muita linearidade. Eu recomendo bastante você testar e não se frustrar tanto, porque realmente você vai morrer. A parte online do jogo também, normalmente o Dark Souls 3 tem. Cara, é bem bacana também, você é invadido ou você pode invadir os outros e você vai e mata o cara. Eu penso que um ponto principal do Souls-like é que, cara, você pode morrer pra qualquer coisa. Você tem que chegar no jogo com essa ideia, você não vai morrer só pra chefão. Se tiver uma plantinha, um bichinho ridículo que estiver passando e você não prestar atenção, ele vai te matar, entendeu? Isso é uma característica muito real do jogo e você já tem que ir psicologicamente preparado pra isso, entendeu? Você vai morrer pra uma plantinha ridícula ou pra algum zumbizinho torto que estiver passando, você não vai ver, ou um arqueirinho, entendeu? Que vai jogar uma granada, vai explodir o chão e você vai cair. Mas é uma experiência muito boa e eu recomendo bastante todo mundo jogar. O dano de todo personagem é muito alto. Então você tá vendo aquele inimigo bobo, vamos dizer assim, os outros jogos que é só pra te dar XP. Não dá mole não, cara. Se tem 2, 3 dele, vai na manha. Vai encarando os 3, achando que você vai lá, vai derrotar e pronto. Não, porque você vai morrer. Então você tem que, atrai um, mata um, porque o dano é muito alto. Assim, a plantinha ali, tão inocente, não é tão inocente assim. E na maioria das vezes que eu acabei me fudendo no jogo, foi porque eu fui afoito, eu quis, como é que fala, passar rápido demais no pedaço. Não, quando se você jogar na manha, você consegue evitar bons desastres, essa é a verdade. Eu acho que o morrer nos jogos Souls-like é um processo que você tem que passar, cara, pra você aprender a jogar o jogo. Como o jogo não te dá uma direção certa, você tem bastante liberdade pra andar no mapa e ir pra qualquer lugar, até porque também não tem um mapa pra te indicar lugar nenhum. Você morrer é um processo, é o que vocês falaram, de você ter que aprender com seus erros. Você morre pra um bicho, você tem que criar uma outra estratégia pra passar lá, ou você cometer um erro no meio da batalha que você vai tentar corrigir depois. E eu acho que isso pesa na questão do pessoal gostar muito, porque é muito recompensador você avançar no Souls-like. Aí, por isso que eu acho que o pessoal gosta tanto. Você se sente vitorioso, fala assim, mano, eu sou foda por ter conseguido passar disso aqui, por ter achado um jeito, sabe? É essa sensação muito boa, então acho que por isso que o pessoal gosta bastante. E por ter resgatado, como o Seeker falou, da desenvolvedora ser a última linha de resistência, esse estilo de jogo difícil raiz, que o pessoal exagera bastante, fala, é um jogo super difícil, que realmente impede o pessoal de jogar
por achar que você só vai passar raiva. Você fala que é um jogo ultra difícil, você fala, pra que eu vou escolher jogar um jogo ultra difícil pra querer quebrar minha televisão ou meu videogame? E a From Software, ela é uma empresa que fala pouco e entrega muito. E é o que tá em falta hoje em dia, entendeu? Você pode ver que o Elden Ring não teve hype nenhum, assim como o Bloodborne não teve hype, entendeu? Tipo, a galera, um ou outro falava, quem tava mais por dentro. Mas assim, eles não soltam muito, a empresa não se pronuncia a respeito de nada de hype, entendeu? Eles mantêm tudo bem tranquilo, eles desenvolvem o jogo no período deles, eles cumprem prazo, entendeu? E isso, cara, isso é muito escasso hoje em dia. Vide CD Projekt Red, né, com Cyberpunk, Activision, Ubisoft, então eu nem preciso comentar, entendeu? EA é uma nojeira. Eu vou te falar que você tá mudando minha cabeça um pouquinho de pagar 300 conto num jogo. Que eu falei assim, não vale, 300 conto não vale. Um jogo não vale 300 conto em qualquer hipótese. No última linha de resistência, eu acho que vale a moral. Eu queria pegar todos os pontos que vocês falaram, cara, e vou pegar esse último ponto primeiro, que a Luna tá ressaltando do valor do jogo e da entrega, que o Seeker ele destaca isso com muita propriedade, cara. Deixa eu falar uma coisa do Elden Ring. Elden Ring não é o jogo graficamente mais lindo que você vai ver. Não é o jogo mais refinado, com técnicas ali de gráfico e tudo mais, como muita gente quer falar só disso hoje em dia. Diversão, a gente não mede não é só pelo gráfico bonito não, cara. A gente tem que entender isso. Diversão, cara, é um pontuado de coisas muito maiores do que só gráfico. Por isso que a From tá conseguindo ser, cara, essa última linha, porque ela entrega diversão, cara. Sem se preocupar demais com detalhes ali que às vezes, sabe, cara, a gente quer ver jogos bonitos? Óbvio, a gente quer, mas ele é um complemento, cara. Ele não é todo o que vai balizar a coisa toda, sabe? Por isso que eu tô gostando tanto do Elden Ring, cara. Pra quem gosta de RPG, que eu acho que é uma falha que eu vejo assim como uma pessoa que não gostava de Souls-like. Souls-like, cara, é RPG na veia, pessoal. É você montar build, é você ter equipamento, é você upar sua arma, upar a armadura, tem magia, tem isso, tem aquilo. Cara, é um baita de um RPG. E você tem que pensar o seguinte, o que diferencia ele, eu vou comparar do Skyrim, que eu também amo. O que diferencia, cara? Você tem que pensar 1000 vezes antes de você abordar alguém. Então é a mesma coisa da vida real, gente. Se você tiver que enfrentar alguém ou alguma coisa, você não vai pensar 10 vezes antes de fazer isso? Se eu for dar um soco numa vaca ali fora, viajando um pouquinho, eu vou pensar 10 vezes antes de fazer isso, sabendo do estrago que ela pode fazer em mim. Tá entendendo, cara? Acho que o Souls-like é muito nesse sentido. Você tem que entrar pra dentro do jogo e tomar cuidado com tudo. Você tem que zelar pelo seu personagem, sabe? Nem tudo é tão fácil quanto parece. Não só que em vacas, tá, galera? Só pra fechar aqui. Eu sou viajado. Não, já tivemos no início do episódio uma pessoa que falou que matou o cachorro. Agora você fala de só cavaca. Nós somos pró-vida, viu, galera? Não tem ninguém aqui contra os animais, não. Zoeira à parte, só pra fechar aqui, eu lembrei de um canal no YouTube, cara. Não sei se os caras são da Nova Zelândia ou da Austrália. Coloca Souls Logic, cara. Eles fazem tipo cosplay de Dark Souls, cara. Você ri demais, cara, dos caras. Porque o cara vivendo na pele a experiência de jogar, cara. Eles têm outras coisas. É de comédia, né? Mas é todo voltado com temas de jogos. É bem bacana os vídeos deles zoando o Dark Souls. Eu já joguei o Dark Souls 2 e eu desossei ele. Eu não virei fã porque realmente não é muito meu estilo de eu amar o jogo, sabe? Um estilo que eu amo é o Skyrim. Eu amo aquele estilo. Esse jogo aí é o melhor jogo que já fizeram na face da Terra. Por que eu não tive tanta vontade de comprar o Elden Ring? Foi o preço. Simplesmente. Mas o Bloodborne, eu comecei a jogar, inclusive. Eu gostei.
Eu não continuei porque eu não tinha graça jogar sozinha. Eu não tava animada a continuar sozinha. Jogando outros jogos, aí eu abandonei. Mas é um jogo que eu ainda quero jogar. Eu fiquei bem animada de juntar nós 4 pra jogar. O Colosso peidou no arroz. Cara, mas o que a aluna falou aí, eu achei muito bacana que ela falou. Porque assim, a gente joga tudo muito assim, na questão do 880. Ou ama, gosta muito, ou odeia. Cara, ela foi lá, teve a experiência, gostou, mas foi assim, foi uma experiência ok. E tinha outra coisa melhor pra fazer da vida, foi jogar outro jogo, foi fazer seriado e tal. E beleza, tá tudo certo, sacou? Não tem nenhum. Tem uma questão que é gosto mesmo. Eu gostei demais. Ela não gostou tanto, e não tem certo e errado nessa questão. É questão de preferência. Eu acho acho que as pessoas esquecem isso. Fica uma questão de doutrina. Não, você tem que gostar. Se você não gosta, você tá errado. Para com isso, pô. A questão do jogo é se divertir. Se você não se divertiu, então vai para outro jogo. Simples assim. É isso aí, cara. Verdade. Eu acho que é isso mesmo. É igual eu falei, é o fator que te diverte. Uhum. É igual o pessoal, pô, a galera que é mais próxima de mim fala, como você não gostou de God of War, cara? Não gosta. Pra mim é maçante, não consigo, não me oferece diversão do jeito que eu gostaria, mas tudo bem, eu acho que é muito por aí, a gente tem que parar de querer doutrinar. Pra fechar, pessoal, pra quem curte um RPG, cara, dê uma nova chance para Souls-like. Só para fechar, falar da minha experiência que eu tive essa semana, que foi assim um divisor de águas para mim. Eu joguei Bloodborne, para quem não escutou o podcast antigo, eu joguei Bloodborne por 1 hora e meia, um tempo atrás, e tive uma experiência terrível, porque eu não dominava o jogo. Quando eu comecei a jogar Elden Ring, foi a mesma coisa, eu não dominava, morri. Só que eu resolvi pensar e ver as coisas com nova ótica e dominar algumas mecânicas que eu não conseguia dominar até então. E aí eu fui entendendo que aquilo ali era o caminho para eu conseguir jogar o jogo. Começa a enxergar as coisas de uma forma diferente, cara, que talvez este seja o caminho que você não está conseguindo enxergar em determinado gênero, seja ele qual for também, não só no Souls-like, mas falando especificamente Souls-like, tenta essa estratégia, porque talvez você vai mudar completamente a visão do gênero, como eu consegui mudar. E tô amando muito jogar, cara, tá um vício danado. Bom, galera, fechamos aqui então o nosso tema principal de hoje. E como já estamos aqui sempre no nosso tempo estourando, como sempre, eu vou fechando hoje mais um episódio da Taverna, nosso 5º episódio. Aquele abraço. Beleza, pessoal? Um grande abraço para todos. Tchau, pessoal. Falou! Valeu. Aquele abraço, galera. Tchau, tchau.